implantação do mestrado em Educação na Universidade Federal do Acre resulta de uma longa trajetória. Um grupo de recém-doutores, ao chegar aqui na universidade, tomaram a iniciativa de apresentar, junto à CAPES, a proposta de um mestrado em Educação. Na ocasião, nós não logramos sucesso porque não atingimos os critérios, estabelecidos pela Agência de Fomento, e resolvemos então nos organizar melhor para potencializar essa ação. Assim, nós conseguimos estabelecer uma interlocução bastante proveitosa com dois grandes colaboradores nossos, a professora Lucila, da UFMG, e o professor Zé Silvério, da Federal do Rio de Janeiro, que sentaram conosco e eu costumo dizer que nos ensinaram a tirar as pedras do caminho. E assim sendo, em 2013, quando a CAPES abriu novamente o aplicativo para apresentação de cursos novos, que é o famoso APCN, nós constituímos uma comissão, trabalhamos em cima de um projeto que nós já havíamos constituído lá atrás, encaminhamos dentro do prazo estabelecido pela CAPES e obtivemos sucesso. A proposta foi aprovada pela CAPES, o mestrado acadêmico em Educação, com duas linhas de pesquisa, a linha 1, Políticas e Gestão Educacional, e a linha 2, Formação de Professores e Trabalho Docente. Nós temos tratado e tomado como elemento central estudos que se centram no Acre, não por uma opção definitiva, mas aconteceu que os estudos que temos desenvolvido têm tomado o Acre como elemento que ordena um pouco essas questões. Então, são estudos que tratam da eleição de diretores, são estudos que tratam sobre financiamento da educação, estudos que tratam sobre processos avaliativos e grandes programas nacionais de avaliação e o impacto disso, dessas políticas públicas dentro do sistema educacional acreano. E, num outro campo, desenvolvemos também estudos que tomam ações desenvolvidas no Acre no período territorial. Então, desse modo, a linha 1 vem recobrindo na história da educação acreana, desde a sua anexação do território do Acre ao Brasil até os dias atuais, tendo sempre o elemento ordenador a discussão de políticas públicas e de gestão, que é aquilo que vai ordenar a linha. O primeiro elemento que se pode pensar em contribuição diz respeito à formação de uma mentalidade, uma mentalidade focada na pesquisa. Essa é a primeira questão que eu acredito que seja importante. De outro modo, a contribuição para a historiografia local é, sem dúvida nenhuma, fácil de ser identificada, porque nós temos a partir das pesquisas, nós conseguimos resgatar muitos elementos da história da organização da educação acreana pelo viés não mais da memória dos professores, não que isso não seja importante, isso é fundamental, mas é outra linha de pesquisa, mas a partir da organização dos serviços de educação, de como essa educação vai se constituindo, e como ela se constitui localmente, como ela vai se constituindo em relação às discussões que estão sendo colocadas em nível nacional. Então, o indivíduo que participa dessas ações, que realiza essas ações, sem dúvida nenhuma, ele agrega elementos para a sua formação docente. E essa formação docente não só para ser tratada na perspectiva da sala de aula, de tratar de um conteúdo especificamente, mas de pensar na formulação de outras pesquisas, na produção de outros conhecimentos sobre as questões próprias da linha. A linha 2 tem como título, tem como tema, formação de professores e trabalho docente. Nessa linha são desenvolvidos vários projetos de pesquisa com temáticas ligadas à organização do trabalho pedagógico, com a questão dos saberes docentes, mas principalmente com as questões voltadas para a formação de professores, tanto a formação inicial quanto a formação continuada, e o trabalho docente, que aí no trabalho docente já é uma temática muito mais ampla, que envolve os ensinos, e esse trabalho, principalmente dentro do contexto das reformas educativas, a partir da década de 90 nós vamos tendo muita alteração, então é
uma temática que precisa de muitas pesquisas para a gente estar refletindo, para a gente estar discutindo as consequências que essas políticas educacionais trazem especificamente para o trabalho do professor e principalmente para a formação desse professor. É nessa linha que a gente tenta trazer uma contribuição em termos de produção de conhecimento acerca dessas duas temáticas, basicamente, e os temas que a elas se referem também, que estão ligados, relacionados a eles, para que nós possamos ter conhecimento produzido dentro do mestrado em educação e que possa esses conhecimentos estarem contribuindo para apontar a mudança de políticas públicas educacionais, tendo em vista uma qualidade na educação básica, né, do nosso estado. Enfim, esse é o nosso maior propósito da linha 2, é trabalhar com a questão das pesquisas, da formação de professor e do trabalho docente. Iniciamos, portanto, as nossas atividades em 2014, até aqui nós temos 3 turmas, 2 que estão em processo e a primeira turma nossa, né, já todo mundo tendo concluído o seu percurso de qualificação, então nós já temos 19 mestres em educação formados pela Universidade Federal do Acre. Desde que eu concluí o curso de especialização em gestão escolar, e aí junto com a minha experiência na direção de escola, então já me inquietava, né, já crescia a vontade de fazer o mestrado em educação, né? O objeto de estudo foi quando eu comecei a pensar o projeto de pesquisa e eu me aproximei, né, do que eu estava fazendo, né, naquele momento como profissional e já aliando também o estudo da especialização. E aí eu ingressei, né, no mestrado e fui pesquisar, né, sobre o diretor de escola, né, sobre a política de formação, de remuneração, né, e analisar também a função de diretor de escola. Eu vim para o Acre em 2011, né, e quando cheguei aqui tive a oportunidade de lecionar em cursos de licenciatura no ensino superior. Eu era mestre em ciência animal desde 2010 e quando cheguei aqui eu vi a necessidade de me aprimorar mais na carreira acadêmica, aprimorar meus estudos em educação, né. Eu fui concursada como técnico, profissional do quadro técnico-administrativo, como pedagoga, também da Universidade Federal do Acre, desde 2012. E, assim, entre as duas funções, como pedagoga do quadro técnico e como professora em cursos de licenciatura de uma faculdade privada, aqui em Rio Branco, eu vi a necessidade de me aprimorar nos estudos em educação. E, em 2014, abriu a seleção do mestrado em educação. E eu vi a grande oportunidade de me aperfeiçoar, de estudar mais sobre a minha área, a área que eu tanto gosto. Em 2016, eu concluí o curso de mestrado em educação, foi algo muito bacana, aprendi muito, né? A área que eu estudei, meu objeto de estudo, foram os professores iniciantes, os saberes docentes e a socialização profissional dos professores iniciantes. E nesse mesmo ano, né, nesse mesmo mês, na verdade, assim que eu defendi, eu fui chamada no concurso, né? Eu tinha feito o concurso meses antes para ingressar como professora da casa. Então hoje eu sou mestre em educação e docente da Universidade Federal do Acre, a universidade que me abraçou desde o princípio, que realizou muitos dos sonhos que eu nem sabia que tinha, alguns que eu comecei a construir desde que eu ingressei aqui. O nosso programa é um programa novo, como eu costumo dizer. Nós temos um quadro de professores também novo, todos eles vinculados ao Centro de Educação, todos eles com doutorado na área de educação, que isso é um aspecto que potencializa a nossa ação. Nós temos também um professor colaborador que atua conosco, ministrando disciplinas e participando de bancas de qualificação e de defesa. Atualmente nós também temos um bolsista de PNPD, que é um professor doutor que está fazendo pós-doutorado sob a nossa supervisão aqui no mestrado. E a gente acredita, então, que concluindo esse primeiro ciclo, né, o primeiro estágio de execução do curso, e vamos ser submetidos novamente a uma avaliação pela CAPES, isso pode resultar numa outra condição que abra outros horizontes em termos de pensar desde a possibilidade de ampliarmos as nossas linhas de pesquisa, ampliarmos o nosso quadro de professores com a incorporação de uma leva considerável de recém-doutores que a universidade recebeu nos últimos 2 anos, e a perspectiva que nos move,
né, exatamente a de buscar criar a condição para que, de fato, o mestrado em Educação da Universidade Federal do Acre se consolide como um mestrado acadêmico, como um curso de qualidade que pode estar emprestando significativas contribuições ao desenvolvimento da pesquisa educacional no Acre, e por que não dizer em termos também de melhoria da qualidade da educação básica, além de pensar na possibilidade de termos como retorno, né, a incorporação nos quadros docentes da universidade de egressos desse curso, né, que já passa a atender minimamente as exigências para ingresso na carreira docente no magistério superior, que é a exigência mínima de mestre, né, em educação. Findando esse primeiro ciclo, nós estamos comemorando, né, as primeiras defesas, estamos realizando o primeiro evento acadêmico do nosso mestrado, e a ideia é que esse mestrado, esse evento se consolide como também um evento que faça parte do calendário das nossas atividades. E a questão mais alvissareira, digamos assim, é que em 2018 a Universidade Federal do Acre, o programa de pós-graduação em educação da UFAC, vai sediar a segunda reunião científica da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Nós estamos nos filiando à ANPED institucionalmente, né, temos um conjunto de professores que são sócios individuais. Essa é uma experiência nova na região norte, porque até então nós realizarmos a ANPED junto com o Nordeste. Houve lá em 2014 a separação, então o FORPRED, que é o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Educação do Norte, começou a caminhar com as próprias pernas. Nós realizamos de 17 a 21 a primeira reunião científica da ANPED, que foi em Belém, e já na reunião dos coordenadores que ocorreu durante a programação da ANPED, a cidade de Rio Branco, a Universidade Federal do Acre, foi escolhida, portanto, para sediar a segunda reunião científica da ANPED. Então acho que esse é um elemento a mais para nós estarmos comemorando o sucesso, né, e renovando as esperanças para que de fato esse programa tenha vida longa.